Analise as informações a seguir. Ele te dá um quadro com o fenótipo, genótipo e a frequência genotípica observada. Admita que a cor das asas das joaninhas é determinada por dois alelos codominantes. Codominância é quando você não tem a dominância entre os genes. Então ninguém domina sobre ninguém, juntos eles determinam um terceiro fenótipo. O alelo Vzão forma o pigmento vermelho e sua frequência alélica é de 0,58. Então ele está falando para você que Vzão determina a cor vermelha e que a frequência não é probabilidade. A frequência desse alelo é de 0,58. Já já eu te explico isso melhor. Por sua vez, o alelo azão forma o pigmento amarelo e sua frequência alélica é de 0,42. Então, azão, que é codominante, determina a pigmentação amarela e a sua frequência gênica, a frequência do gene é de 0,42. Veja bem, a gente está acostumado em genética em falar em probabilidade. Qual que é a probabilidade do casal ter um filho com tal característica? Aqui ele está falando assim, olha, a frequência desse gene numa certa população é de 0,58, seria 58%, e a frequência do azão é de 42%. É mais ou menos eu falar assim, na sua cidade, quantas pessoas você tem que são albinas? Você fala assim, ó, tem tantas. Em tantos mil, a probabilidade, a frequência é de tanto. Agora, tem pessoas que são normais, mas que têm um gene para ser albino. Então eu quero saber qual que é a frequência do gene. Não interessa se está só no indivíduo albino ou se está também em pessoas normais que possuem o gene. Então ele não está falando de probabilidade, ele está falando de frequência desses genes. Agora ele continua falando assim para você. As joaninhas de asas vermelhas estão bem camufladas dos predadores, enquanto que as asas laranjas e amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar das condições de equilíbrio de Heisenberg não serem alcançadas na natureza, considere que a população é numerosa, os cruzamentos são aleatórios e nenhum fator evolutivo está ocorrendo, o que permite aplicar a seguinte fórmula. Então agora a gente vai entrar na questão propriamente dita. O Sr. Hard, são dois cientistas, o Heisenberg, eles propuseram a chamada genética de populações. O que diz a genética de populações? Heisenberg fala assim, olha, uma população ela tem que estar em equilíbrio. O que é uma população em equilíbrio? Por isso que ele fala assim, não, como é que ele pôs aqui, quer ver? Ó? Apesar das condições de equilíbrio de Heisenberg não serem alcançadas na natureza. Porque essa população em equilíbrio é uma população simplesmente hipotética. Algumas características até tudo bem, quer ver? Ó? O que é uma população em equilíbrio de Heisenberg? Tem que ser uma população grande. Tudo bem. Então eu moro numa cidade que tem 700 mil habitantes. Então é uma população grande, sim. Agora, além de ser uma população grande, o que vai acontecer? Os cruzamentos, agora começa o problema. Os cruzamentos têm que ser aleatórios. Como assim cruzamento aleatório? Você não pode escolher seu parceiro. Então os cruzamentos têm que ser aleatórios. Senão você vai determinar uma certa frequência que você não quer. Então, para eu saber a frequência de um certo gene, os cruzamentos devem ser aleatórios. A população deve ser grande. Essa população deve ser livre de fatores evolutivos. Como assim? Livre de fatores evolutivos. Livre de mutações. Não pode acontecer mutação. Como é que você vai controlar isso? Livre de recombinação gênica.
livre de recombinações gênicas, livre de migrações. Não pode entrar nem sair ninguém dessa população enquanto eu estiver fazendo o meu experimento. Ou seja, é só uma população teórica. Heidelberg falaram o seguinte: se eu chamar a frequência de um gene dominante de P, então eu vou chamar aqui, ó, a frequência do gene Vzão, ele vai chamar de P. Então P vale quanto? 0,58. É a frequência de gene dominante. Nesse caso aqui eles não têm dominante, não tem dominância porque é codominância, mas seria a frequência então do gene Vzão, 0,58. O outro gene que você está em questão, geralmente é o recessivo, mas aqui é codominância. Então a frequência do outro gene, um é P, o outro é Q. Então seria 0,42. Se eu pegar todos os genes de uma população, Azão, e mais o Vzão, eu vou somar tudo que tem. Então Heidelberg chegaram à conclusão de que P, a frequência de P, mais a frequência de Q, é igual a 1, ou 100%. Pode somar aqui, ó, 58 mais 42 vai dar 100% dos genes. Como os cruzamentos são aleatórios, eu posso ter indivíduo, então, Azão, Azão, eu posso ter indivíduo Azão, Azinho, e eu posso ter indivíduo Azinho, Azinho. Isso é uma população hipotética, depois eu aplico aqui para você ver. Se eu chamar a dominante de P, então Azão seria o quê? P ao quadrado. Se eu chamar o recessivo de Q, então Azinho, Azinho seria quem? Q ao quadrado. Então, esse aqui, que é o Azão, Azinho, seria 2P vezes o Q. Porque se você cruzar Azão, Azinho com Azão, Azinho, você vai ver que você tem Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Então eu tenho P ao quadrado, Q ao quadrado e aqui eu tenho 2 PQs. No caso aqui, é uma codominância. Então ele está chamando P, o indivíduo V, então P ao quadrado seria o Vzão, Vzão. O Q é o Azinho, a frequência do Azinho é 0,42, então aqui, Azinho não, né? A, então aqui vai chamar de AA. Então, consequentemente, o heterozigoto, que é o 2PQs, seria o VA. Pronto. Olha o que ele fala. Desse modo, qual a frequência esperada de heterozigotos para a população de Joaninha? Segundo Heidelberg, eu vou ter a frequência de P, eu tenho a frequência de Q, P mais Q tem que dar 100%. Muitas vezes ele te dá P e não te dá o Q, é só você tirar de 1, porque você tem P mais Q, tem que dar 100%. Mas aqui ele te deu P e te deu Q. E quer a frequência do heterozigoto. A frequência de heterozigoto é o 2PQ. Então é só você substituir aqui, ó. Vai ficar 2 que multiplica. Quanto que vale P? 0,58 que multiplica Q? 0,42. Se você fizer essa continha, vai dar, consequentemente, 0,487. Multiplica 2 vezes 0,58 vezes 0,42, 0,487 ou 48,7% dessa população, ela vai ser de indivíduos heterozigotos. Para você conferir, faz aí quanto que vai dar P ao quadrado, que seria o Vzão, Vzão, né? Então vai ser 0,58 elevado a 2. Eu já fiz aqui para você, ó. 0,58 elevado a 2, aqui vai dar 0,336. Quanto que é a frequência de Azão, Azão, que é Q ao quadrado? Então você vai pegar 0,42 elevado ao quadrado, vai dar 0,176. Ele não te pediu nada disso. Eu só estou te falando que para você conferir, acha qual que é a frequência de P ao quadrado, acha a frequência de Q ao quadrado, ele já te pediu 2 PQs, soma tudo que você vai ver que vai dar muito próximo a 100%. 0,99999% ou 99%. Beleza? Portanto, letra, ele está pedindo a frequência de heterozigoto,
que é 2 PQs, vai dar 2 vezes 0,58 vezes 0,42, 0,487, letra D de doido. Beleza? Joinha!